Pode ser aqui mesmo, obrigado. Aí a gente quer pedir aos irmãos a gentileza de retornarem para seus lugares. E a gente vai dar início aqui à ministração da palavra. Continuar a palavra aqui no livro de Marcos. Marcos capítulo 4, verso 26. A gente quer pedir, inclusive aos irmãos que estão aí embaixo no subsolo, talvez foram levar as crianças ou foram beber uma água. A gente quer pedir aos irmãos aí a ajuda de subirem e de também fazerem silêncio. Amém? Marcos capítulo 4, verso 26. Irmão Emílio, pede por favor lá para poder os irmãos fazerem um silêncio. Está dando para ouvir aqui a movimentação. Senhor, agradecemos mais uma vez a Ti, Senhor, por podermos no partir do pão lembrar do amor e da misericórdia do Senhor, anunciar a morte do Senhor, a obra de redenção que foi realizada em favor de todo homem, unicamente porque o Senhor nos amou. Louvado seja o Teu nome. E agora, humildemente, continuamos na Tua presença, pedindo a unção do Teu Espírito, pedindo o Teu guiar, para que possamos, Senhor, nos alimentar da Tua palavra, que o Senhor venha nos falar, que o Senhor venha nos edificar, conforme a Tua vontade. Tanto quem fala quanto quem ouve, todos nós dependemos de Ti, Senhor. Sem Ti, nada podemos fazer. Toma esse ambiente, toma também venha cingir nossas mentes, repreenda também toda a obra das trevas, toda a perturbação, todo o levante do inimigo, e que o Senhor seja glorificado no meio do Teu povo nessa manhã, em nome de Jesus. Acima de tudo te agradecemos que podemos estar na Tua presença, é um privilégio estar aqui, Senhor. O Senhor nos convida para estar na Tua presença junto com os nossos irmãos, o privilégio é nosso, bendito seja o Teu nome, aleluia. Então, irmãos, a parábola aqui da semente, Marcos 4, 26, diz assim: disse ainda, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Irmãos, nós temos falado já, esse é o terceiro domingo, salvo engano, sobre essa parábola. E temos falado que o Senhor, Ele semeou a Sua palavra em nós, nos semeou nesse mundo, nos semeou na igreja, a igreja como lavoura de Deus, a plantação de Deus, e o objetivo do Senhor está aqui nessa parábola. Nós falamos assim, da semente ao grão, não é isso que está escrito aí? O homem lança a semente à terra, ele não sabe como, mas dia e noite a semente germina e cresce. Aí diz assim, primeiro a planta, depois a espiga e depois o grão cheio na espiga. Aí termina dizendo assim, quando já está maduro, aí o homem vai e faz a colheita, faz a ceifa, porque já amadureceu, já está na hora de colher aquele grão, aquele fruto. Então, isso aqui é a vida cristã. Nós recebemos a palavra de Deus um dia e
fomos plantados na lavoura de Deus, é isso que 1 Coríntios 3,9 diz. Nós somos, a igreja é a lavoura de Deus, nós somos essa plantação do Senhor, várias sementes, várias plantas germinando e crescendo, e o objetivo do Senhor, como diz Paulo lá pelo Espírito, em 1 Timóteo, é que Deus deseja que todo homem seja salvo, mas não é só salvo, a salvação é o primeiro passo, não é assim? Que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Quem é a verdade? Nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo? Pedro também vai dizer: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a Bíblia está o tempo todo nos falando que a jornada cristã, a vida cristã em que nós entramos, é uma jornada de crescimento, que começa com uma semente, e essa semente vai germinar, vai crescer, e vai dar frutos. Quando ela dá frutos, é porque amadureceu. Então nós estamos caminhando rumo à maturidade. E aí nós falamos, baseado nas Escrituras, que Paulo, pelo Espírito, claro, os irmãos, por favor, sempre tenham isso em mente. Quando a gente fala Paulo, Pedro, Tiago, eles foram instrumentos, mas por trás da caneta que escreveu o texto está o Espírito Santo, tá certo? É importante falar isso. Uma vez um irmão estava relatando, esse irmão é professor de teologia, e ele relatou para nós que na classe, ele ensinando lá um determinado tema de teologia, um aluno falou assim: professor, eu concordo com o que Pedro fala, mas com o que Paulo fala, nem tanto. Aí esse irmão, interessante a postura dele, esse irmão falou assim: eu quero pedir perdão a vocês, como professor, porque provavelmente eu ensinei isso a vocês, mas a partir de agora, eu nunca mais vou dizer assim, Paulo falou isso, Pedro falou isso, para que vocês não pensem que quem falou foi Paulo, que quem falou foi Pedro, que quem falou foi Tiago. A caneta foi de Pedro, a caneta foi de Paulo, a caneta foi de Tiago, mas a inspiração é do Espírito Santo. Se a gente enxergar a Bíblia pelos seus escritores, nós estamos num caminho muito ruim, que aí você pode dizer assim, não, que Paulo tinha uma opinião e Pedro tinha outra. A Bíblia é uma unidade, irmãos. A Bíblia toda é escrita pelo Espírito Santo. Então toda vez que a gente fala assim, Paulo falou, Pedro falou, tenha em mente, eles foram instrumentos, mas quem inspirou a escrita, quem inspirou o falar, foi o Espírito de Deus. Essa é a palavra que nós temos na mão. Então, Paulo pelo Espírito, lá em 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso 36, falando sobre a semente, ele vai dizer assim: o que semeias não nasce antes de morrer. Nós, quando estávamos falando aqui sobre a semente, sobre esse processo de germinação e crescimento, nós estamos considerando que uma das formas de Deus fazer com que essa semente em nós cresça, com que a sua vida em nós cresça, é pela obra da cruz em cada um de nós. Não é a cruz lá do Calvário, não. A do Calvário, aquela cruz ali, é de Jesus. Ele tomou a cruz dele, e ele incentiva a que eu e você tomemos a nossa. Não é assim que está escrito? Se alguém quer vir após mim, Mateus 16, negue-se a si mesmo e tome o quê? A sua cruz. Ele não falou assim, tome a minha cruz, tome a sua. Ele tomou a dele. Eu e você temos que tomar a nossa. E o que é a cruz? O que é a obra da cruz nas nossas vidas? O que é o quebrantamento? É que nessa lavoura, plantados pelo Senhor, tendo recebido a semente santa, que é a palavra de Deus, que é a vida de Deus, e nós,
Então, o Senhor vai, na nossa vida cristã, Ele vai providenciar várias situações para que nós neguemos a nós mesmos para fazer a vontade dEle. Não é esse o princípio da cruz? O princípio da cruz, quando Jesus falou assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, porém a tua. Então, toda vez que eu e você formos confrontados com situações em que de um lado está a vontade de Deus e do outro está a minha, ali você tem e eu tenho a oportunidade de tomar a cruz, de dizer: Senhor, eu queria isso aqui, mas o Senhor quer isso de cá, então eu nego a minha e tomo a tua. Isso é tomar a cruz, é não fazer a minha própria vontade quando isso está em desacordo, em oposição à vontade de Deus. Serão várias situações, nós não conhecemos o processo, mas Deus vai mover várias situações para que nós sejamos quebrantados, para que nós sejamos quebrados, para que a nossa alma inflexível, que desde o Éden ela foi acostumada a ser satisfeita, ela aprenda que há uma vontade maior do que a dela, há um plano maior do que o dela, e a esse plano e a essa vontade nós precisamos nos submeter, senão não cresce. Toda vez que o tempo passa na minha vida cristã e eu não cresço, eu não amadureço, eu não dou frutos, isso é uma indicação de que as situações estão vindo, porque vêm, mas eu não estou tomando a minha cruz, eu não estou permitindo esse trabalhar de Deus na minha vida, para que essa semente germine e cresça. E é importante, irmãos, falar isso, porque eu passei por isso, e eu tenho certeza, você não é diferente de mim, você deve ter passado também. Quando eu me converti, aí você se converte, aí você conheceu Jesus, que maravilha, agora eu sou salvo, agora eu estou na sua presença, é tudo maravilhoso. Aí você começa a descobrir as falhas dos irmãos, porque a gente já não aguenta com as nossas, né? Mas as nossas, às vezes a gente esconde, o olho bate logo na falha de quem está do lado. Está vendo como aquele irmão é? Está vendo como aquela irmã age? Aí vem aquela decepção. Eu disse isso, eu não sei se você chegou a dizer isso, mas eu falei isso. Rapaz, eu me converti, não sabia que na igreja tinha isso não. E se você não tomar cuidado, essa decepção vai fazer você se desviar, porque você, não sei quem foi que disse isso a você, mas você talvez tenha nutrido a esperança, você tenha feito uma imagem de que a igreja era todo um santo maravilhoso, não pisa nem no chão aqui, tão santo que é. Quando eu não tinha o Senhor, ali eu não era convertido ainda, eu entrei pela primeira vez num local, não sei se é a primeira vez, mas vamos dizer que a primeira ou a segunda vez no local de reunião, eu tive uma experiência única. Eu não tinha o Senhor, lembre disso, eu não tinha o Espírito Santo ainda, meus olhos não tinham sido abertos. Irmãos, quando eu entrei naquele local, os irmãos estavam cantando, e eu olhei para alguns irmãos próximos, e eles tinham para mim feições celestiais. Estou falando sério para os irmãos, celestiais. Eu vi aquele povo, eu disse assim: esse povo é diferente de mim. Agora, por que isso aconteceu? Porque de fato é. Nós estamos em Cristo, nossos olhos já foram abertos. Então, quando eu entrei naquele local ali, eu não tinha vindo à fé ainda. É claro que eu era diferente, eu estava nas trevas e eu encontrei com os irmãos ali na luz. É evidente que eu ia sentir a diferença. Esse é o capítulo 1. Capítulo 2, eu me converti. Aí agora, eu estou junto agora eu sou lavoura de Deus, agora a semente enterrou aqui também. Não é que não, viu?
É lá onde eu me converti. Aí agora que a semente enterrou, eu sou parte do processo. Aí eu posso ver as falhas dos irmãos e eles também veem as minhas. E a gente não pode deixar, irmãos, que essa decepção nos afaste do Senhor. Um irmão do passado disse assim: se você se desviou porque você viu as falhas dos homens, está provado que você seguia aos homens e não ao Senhor. Porque você se converteu não foi aos homens. Quem comprou a tua vida com o seu sangue foi Jesus Cristo. Então falhas o Senhor vai usar até para poder nos transformar. Então nós temos que olhar para Jesus e entender como parte do processo. Claro, consertar o que tem que consertar, pedir perdão pelo que errou, reconhecer as falhas, claro, falamos um pouquinho disso aqui a semana passada, mas não perder de vista de que é o processo de germinação e crescimento dessa semente. E aí, irmãos, eu quero falar o seguinte, essa parábola, ela vai dizer assim, ó, o homem lança a semente à terra, ele não sabe como, ele vai dormir, vai acordar, noite e dia vai se passar, ele não sabe como, mas a terra mesma vai fazer essa semente germinar e crescer. Irmãos, a semente, eu preciso repetir isso aqui, a semente para crescer, ela precisa de ambiente, e o ambiente que Deus deu a você e a mim, é a igreja. A igreja é o único organismo nessa terra que a Bíblia fala assim, vocês são a lavoura de Deus. Então você e eu precisamos do ambiente da igreja, e sendo mais claro, nós precisamos estar juntos. Eu estou com a Bíblia aberta aqui para poder ler com os irmãos. Leia aí Atos 2,42 comigo, para você entender o que é o ambiente da igreja. Atos 2,42 em diante. Os irmãos sabem que nesse capítulo 2 acontece o derramamento do Espírito Santo, Pentecostes. Pedro, pelo Espírito, faz aquela pregação maravilhosa, e as pessoas se convertem nesse capítulo. Só tinha um punhado de discípulos, mas agora tem uma multidão agora. Aí, tanto que o versículo 41 fala assim, então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia, de quase 3.000 pessoas, está vendo? A igreja deu um salto, quase 3.000 pessoas. Aí, o versículo 42, irmão, mas eu já conheço esse versículo, beleza, você vai ler de novo comigo aí. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Aí fala assim, que versículo maravilhoso, diariamente, 46, perseveravam unânimes no templo. Não é templo isso aqui não, viu, irmãos? Isso aqui não é templo não, viu? É o templo lá de Salomão. Eles pegavam a sala, pegavam um pátio, algum lugar ali no templo de Salomão e se reuniam. Não é para hoje a gente construir templo não. É bom dar esse esclarecimento. Diariamente perseveravam unânime no templo, partiam pão aonde? O que é que está escrito aí? De casa em casa. Está vendo? Partiam o pão de casa em casa. Esse partir do pão aqui é o partir do pão mesmo, para lembrar do Senhor. Mas além do partir do pão, o que é que está escrito aí? E tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, simplicidade, está vendo? Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia,
os que iam sendo salvos. Irmãos, o que nós acabamos de ler aqui, não fomos nós que criamos esse verbo não, mas alguém aí, algum servo de Deus aí, criou um verbo chamado igrejar. Você já ouviu esse verbo? Não está na Bíblia e nem na língua portuguesa, salvo engano. Mas esse verbo igrejar significa tomar parte, fazer parte, participar da vida da igreja, irmãos. Isso é igrejar. Aquele povo aqui que a gente acabou de ler, ele veio das mais variadas realidades, mas agora eles se descobriram na lavoura de Deus, agora eles encontraram seus irmãos, então eles entenderam que aquele era o ambiente no qual eles foram plantados para crescerem ali juntos. Na semana, que dia foi que teve a despedida de Cláudio e Karine? Foi domingo, sem ser o passado, retrasado, não foi? Pronto, Karine estava aqui falando que a família dela não entendia por que ela dava preferência a estar nas programações dos irmãos da igreja, e não exatamente com a família carnal dela. Irmãos, isso aqui que eu estou falando, entenda bem, eu estou falando aqui diante de irmãos e irmãs que tem o Espírito Santo, então ele mesmo vai interpretar para vocês. Eu não estou dizendo que quando a gente se converte, a gente vai desprezar nossa família de sangue, mas o que eu estou dizendo, aconteceu comigo inclusive, e deve ter acontecido com você, que muitas vezes, sua família de sangue não está com você, mas você sabe que você está com sua família celestial. A igreja também é a família de Deus. Esses irmãos descobriram isso aqui, então o viver deles era com a igreja. Por que é importante falar isso? Porque muitas vezes nós temos uma visão meio social da igreja. O que é uma visão social? A visão que o mundo tem. Eu passei por uma experiência, já contei isso, eu vou contar agora para os que não ouviram, e para os que ouviram eu estou repetindo, porque serve aqui para o que eu estou falando. Eu passei por uma experiência, uma certa feita lá no trabalho que eu tinha, em que lá, como era por turnos, havia um tempo em que você trabalhava de noite. O turno da noite começava às 19 e terminava 1 da manhã. Se eu caísse nesse turno, grupo caseiro para mim, não tinha. Que era de segunda a sexta, eu não estaria em casa no horário do grupo caseiro, eu estaria trabalhando. Então, sempre que eu podia, eu trocava de horário com algum colega para não pegar esse turno. Trabalhava de tarde, de madrugada, de manhã. Não queria pegar esse turno para não perder as reuniões do grupo caseiro. Uma certa feita, eu tentei trocar com um colega, não foi possível. Fui conversar com o chefe, ele falou assim, me chamava de irmão, né? Irmão, não deu para fulano trocar, agora vem cá, você queria por causa da igreja, né? Mas você não já vai domingo? Irmãos, essa visão é a do mundo, que você, entre aspas, bota uma aspa gigante aí, entre aspas, você vem para a igreja domingo, e durante a semana você está livre para fazer o que você quiser. Isso é a visão do mundo, irmão. Mas não é a visão aqui, os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Isso é igrejar. É você entender pelo Espírito que você não vem aqui só para bater o ponto, não. O Senhor te deu uma vida com esses irmãos. E é nessa vida que você vai ser transformado, e eu também. É a lavoura onde o Senhor nos plantou. Aí, por exemplo, a gente falou do grupo caseiro, mas eu vou dar outro exemplo. A gente marcou aqui a limpeza do local de reunião no fim de semana. Irmão, muitas vezes a gente não vem para a limpeza do grupo, é o grupo de Jailson e Jorginho no final de semana, é de Luciano e Robson. Muitas vezes não vem para aqui, é verdade, às vezes tem compromisso, o irmão trabalha, é verdade, não estamos desprezando isso aqui não. Agora, irmãos, às vezes a gente não vem, sabe por quê? Porque a gente enxerga isso aqui só como trabalho.
eu vou lá arrumar cadeira, eu vou lá passar pano no chão. Mas se você entender, irmão, como pela misericórdia de Deus, o Senhor nos revelou um dia, se você entender pelo Espírito, que até você vir com os irmãos arrumar cadeira, isso é comunhão, isso é igrejar, você não vai faltar esse trabalho, eu garanto a você. Marcou o mutirão, para lavar cadeira, jogar entulho fora da cobertura, você, perdoe o termo, você vai estar colado. Sabe por quê, irmão? Porque sua visão vai mudar, você vai entender que você não vai estar lá só lavando cadeira, só passando o pano no chão, você vai estar igrejando, você vai estar junto com seus irmãos, e juntos nós somos edificados. Estejamos fazendo o que estivermos fazendo, seja pregando a palavra, seja arrumando as cadeiras, isso é igrejar, é os que criam, estavam juntos. Então isso nos guarda dessa visão social. Já fui para a reunião essa semana, viu? Já bati meu ponto, viu? Não, irmão, o Senhor não tem 4 ou 5 reuniões para nós, o Senhor tem uma vida para nós, juntos, como casa de Deus, como igreja, como edifício de Deus. E deixa eu até aproveitar para te dizer logo, não é só seu grupo caseiro, não. Não podemos estar nem além e nem aquém. Então, também eu não me satisfaço de ter relacionamento só com o meu grupo caseiro, não. O Senhor deu aqui, ó, tem uns 300 irmãos, juntando com Castelo Branco, tem uns 300 irmãos aqui. Eu não serei cobrado por não ter me relacionado pelos irmãos que reúnem ali nas outras comunidades cristãs, porque não tem condição de a gente se relacionar com todo mundo. Mas se com os próprios irmãos, no local onde eu me reúno, se eu não tenho relacionamento com eles, isso é falho, isso é insuficiente. Tem muito irmão aqui, só aqui, para a gente poder se misturar na comunhão, ver Cristo nos outros. Eu vi as falhas, ore pelo irmão. Eu também vi as falhas, é verdade, eu também tenho. Diz que Spurgeon falou assim, as pessoas dizem, eu não quero entrar na igreja porque tem muito hipócrita. Aí ele falou assim, tem lugar para mais um? Não, porque a gente às vezes fala assim, como se hipócritas fossem os outros. E o espelho? E o espelho em casa? Quando você olha para você, escovando o dente, o que é que você vê ali? Você vê uma semente que foi plantada e que está crescendo junto com os outros. Então, quando eu entendo isso, a falha dos outros não será suficiente para abalar minha fé, pelo contrário, lembrando sempre o que a parábola diz, você e eu, nós não conhecemos o processo, Deus está trabalhando, em circunstâncias que muitas vezes são desconhecidas para nós, mas Ele está trabalhando, não está? Está. Por isso que o novo convertido se converte, aí começa a vir para as reuniões, para as comunhões, daqui a pouco você vê, ele está firme, caminhando, puxa, como foi que aconteceu ali? Não sei, irmão, Deus trabalhou, Paulo plantou, Apolo regou, Deus deu o crescimento. Então igrejar é isso, é participar da vida da igreja, não é só bater o ponto nas reuniões, é descobrir as necessidades uns dos outros. Como é que eles iam saber que os irmãos precisavam de suprimentos se eles não vissem? Se não visse a casa do irmão, se não olhasse o sapato furado do irmão, tem que estar junto, tem que estar, para poder, poxa, uma irmã me surpreendeu um dia desse. Uma certa feita eu fiz um comentário de que aqui em Salvador, né, os ônibus, muitos estão com ar-condicionado agora. Uma vez eu fiz um comentário assim, poxa, às vezes eu pego o ônibus e o ar está tão frio, eu não entendo, perguntei até a Antônio, cadê Antônio?
Eu perguntei até a Antônio, que é rodoviário, Antônio, aquele ar-condicionado dos ônibus é controlado por sistema, é o motorista que controla? Aí ele me deu a explicação, porque eu falei assim, eu não entendo, às vezes está chovendo lá fora, e o ar-condicionado está muito baixo aqui dentro, para mim era para dar uma equilibrada, beleza. Uma irmã escutou esse comentário meu, e um certo dia, recentemente, eu vim descobrir que essa irmã orou por mim, por essa questão do frio que eu sentia, Jesus. Meu Deus, eu falei, rapaz, isso é cuidado de Deus que eu nem imaginava. E eu quero dizer que a oração dessa irmã foi respondida, viu? Eu tenho pego ônibus esses dias, já há um certo tempo, e o ar está lá, mas não estou sendo incomodado mais pelo frio como eu estava. Incrível isso, irmão. Aí você diz assim, mas Senhor, por quê? Não precisa entender, irmão. É o processo. Deus sabe o que Ele faz, Deus sabe onde Ele trata, Deus sabe onde Ele trabalha. Agora, é um processo de morte, por quê? Porque eu e você, a gente vem para Cristo cheio do ego, cheio de mau costume. Se deixar, como o irmão falou, se deixar a gente entrar na Nova Jerusalém do jeito que a gente é hoje, estraga tudo. A Nova Jerusalém vai pifar, só vai entrar lá purificado, liberto, transformado. Aí por isso que a vida na eternidade vai ser uma bênção, porque a gente já terá sido transformado, aleluia, estamos no processo. Mas tanto Paulo fala, o que semeias não nasce sem que primeiro morra, como o próprio Senhor Jesus, nosso modelo, ele diz assim, se o grão de trigo caído na terra não morrer, irmãos, Jesus morreu, não foi só fisicamente, explico para os irmãos, Isaías diz que ele entregou sua alma na morte, está vendo? Jesus entregou o seu corpo, sua alma e por fim seu espírito. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus se entregou à morte. Isso quer dizer que nós também temos uma obra que o Senhor precisa realizar em nós, de nos transformar. É por isso que Pedro ouviu bem. A gente falou que esse evangelho de Marcos aqui, para Marcos escrever, ele obteve muitas informações de Pedro. Então por isso que Pedro, ele ouviu bem essa palavra da semente. Ele vai dizer lá em sua carta, que nós fomos regenerados, não de uma semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, né? Então há um processo de morte, e inclusive essa parábola tão pequenininha, ela retrata, na minha humilde opinião, e você considera, essa parábola da semente, ela retrata exatamente o plano de Deus em todo o Novo Testamento. Sabe por quê? Porque começa com um homem semeando, são os 4 evangelhos. Nos 4 evangelhos, a palavra que é o próprio Senhor é semeada. Nos 4 evangelhos, Cristo é semeado, é entregue à morte. Aí você tem o livro de Atos. O livro de Atos é a ambientação dessa semente. Onde é que essa semente foi plantada? Onde é que essa semente vai crescer? Na igreja, no viver com os irmãos, a comunhão dos santos. Houve um irmão entre nós que ele falou, nossa ligação, irmãos, é espiritual, é corpo de Cristo. Então, a gente estando junto, não precisa talvez nem falar nada uns para os outros. Estando junto, a gente é edificado, já é fortalecido, é espiritual nossa ligação. O livro de Atos é a ambientação dessa semente, porque essa semente não vai crescer em outro lugar, vai crescer na igreja. Aí você tem as epístolas. As epístolas são o ministério da palavra. Paulo plantou, mas Apolo regou. Tem que ter, além da obra de quebrantamento, além da morte, o próprio Paulo vai dizer, lá em Romanos capítulo 8, por amor de ti, somos entregues à morte, quando? Todo dia. O que é que Paulo, pelo Espírito, está falando? Somos entregues à morte todo dia.
É porque diariamente o Senhor nos conduz por situações de quebrantamento, de obra da cruz, para nos transformar. Somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio de Cristo Jesus que nos amou. Aí as epístolas são o ministério da palavra que vão regar essa semente que foi plantada um dia. E faltou o que agora? Faltou o que agora? Qual é o último livro? A semente foi plantada nos 4 evangelhos. Em Atos, ela se ambienta na vida da igreja. Nas epístolas, ela é regada e cresce. Faltou o quê? Isso. Onde é que está a colheita no Novo Testamento? Apocalipse. Está vendo? O Novo Testamento finaliza com Apocalipse. Agora, aquela semente que foi plantada, germinou e cresceu, agora o Senhor vem e colhe, porque na parábola está escrito aí, que quando, no último versículo, e quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Então, nessa parábola pequena aqui, você tem o plano de Deus em todo o Novo Testamento. Apocalipse é a consumação, é a colheita dessa semente que germinou e cresceu em todo o Novo Testamento. E aí, irmãos, nós precisamos, você tem essas duas coisas, você tem a obra de quebrantamento, a obra de negar a mim mesmo para poder fazer a vontade do Senhor, e nisso Ele vai nos transformando, vai trabalhando em nós, e você tem também uma coisa que precisa ser valorizada, que é o ministério da palavra, é a palavra de Deus. Bora ler aqui. Você conhece o versículo, nós já lemos, inclusive, 1 Coríntios capítulo 3, verso 9, Paulo diz assim: porque de Deus somos cooperadores, é assim? Se referindo a ele e a Apolo, mas ele fala assim, antes ele fala assim, Paulo plantou e Apolo regou. Se a semente for plantada, ela não vai germinar e crescer se ela não for regada. E como é que você rega essa semente? Com o ministério da palavra. Paulo planta, Apolo rega, Deus dá o crescimento. Então nós precisamos valorizar a palavra de Deus, a Bíblia que você tem na mão, a Bíblia que você escuta numa conferência, a Bíblia que você lê no seu momento lá em sua casa com o Senhor, a Bíblia que está sendo falada nesse momento aqui da reunião de domingo, a Bíblia que é lida no grupo caseiro onde você se reúne. Você precisa valorizar essa palavra, você precisa se esforçar para ouvir essa palavra, você precisa se esforçar para ler essa palavra. Vai ter conferência agora, você tem que se esforçar para estar nessa conferência, não é porque a gente está nela não, é porque é a palavra de Deus que vai regar essa semente. Deus nos deu, irmão, essa palavra. Leia comigo aí, por favor. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Já encontro aqui o versículo para poder falar para os irmãos. Capítulo 1 não, capítulo 3, verso 10, diz assim: orando noite e dia, com máximo empenho, para vos rever pessoalmente e reparar as deficiências
da vossa fé. Olhe o final desse versículo. Para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Irmãos, como é que o Espírito Santo, através de Paulo, vai reparar? Os irmãos sabem que reparar é consertar, não é assim? Primeiro, esse versículo fala de conserto e fala que a nossa fé, embora seja uma fé genuína, mas é uma fé que precisa de reparo, de conserto, ela tem deficiências. É por isso que você não pode deixar o novo convertido sozinho, é por isso que não existe crente dentro de casa, crente tem que estar junto com a igreja, igrejando, porque com o ministério da palavra, é o que Paulo está dizendo aqui, a nossa fé é reparada. Nós temos deficiências, tem tanta coisa que a gente crê e fala, que não está baseada nas Escrituras, está baseada na tradição que a gente recebeu, no que nossos pais nos ensinaram, no que o mundo está falando, tem um bocado de coisa. Então, a palavra de Deus, através do ministério da palavra, ela tem que vir para reparar essas deficiências, e em casa sozinho, você não vai conseguir. Deus pode revelar a você alguma coisa ou outra, mas Deus não vai abrir mão disso aqui. Deus não vai abrir mão de revelar a sua palavra a você e a mim na comunhão dos santos. Então, por isso, quando nós anunciamos uma conferência, nós não estamos pensando só que lá, vai ser bom, vai estar todo mundo junto, vai ter piscina, a gente vai comer junto, beber junto, isso tudo é bom, a gente gosta, mas estaremos lá, separados durante esse ano, 4 dias, separados ali, sem se preocupar com as coisas de casa e etc, ouvindo a palavra, recebendo a palavra de Deus. Irmãos, Hebreus 4:12, todo mundo aqui deve conhecer esse versículo, à exceção dos novos convertidos, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. O Senhor não está brincando, não está usando de metáforas, quando Ele está dizendo que a palavra dele é viva. Porque a palavra é viva, está vendo? A palavra é viva, lá em Hebreus 10, o caminho é vivo. Quando Pedro fala da edificação, ele fala, vocês são pedras vivas. O Senhor não está usando metáforas, Ele está dizendo, voltando a falar da palavra, que a palavra é viva, ela entra em você e ela vai fazer aí o trabalho que precisa fazer. Fugir da palavra, fugir dessas ocasiões, a gente incentiva mesmo os irmãos, não marque compromisso mesmo não, irmão, em período de conferência, em período de reunião, seu grupo caseiro reúne terça e quinta, porque você tem que firmar compromissos terça e quinta, de noite, no horário da reunião. Por quê? Irmão, mas tem uns compromissos que são inadiáveis. Tem, beleza, esse aí o senhor entende. O menino estudou, passou no vestibular, está estudando, o curso é noturno, beleza, ninguém vai dizer a ele, largue sua faculdade, não, de jeito, Deus guarde. Mas compromissos que são, eu não sei se tem essa palavra na língua portuguesa, compromissos que são escolhíveis. Se você pode escolher o dia e o horário, por que você vai escolher no dia da reunião? Reunião é para você estar lá com os irmãos, orando e desfrutando da palavra. Nós precisamos desse regar. A semente somos nós aí, mas sem o regar também da palavra, porque já falamos do quebrantamento, da obra da cruz, sem o regar da palavra de Deus, essa semente não cresce. Aquele elogio que o Senhor fez a Filadélfia, tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Como é que Filadélfia vai guardar uma palavra que ela não conhece? Deus nos deu a sua palavra para a gente poder conhecer, desfrutar, a gente se alimentar dela. Então, não é só nas conferências, sim,
não é só na reunião da igreja, onde tem irmãos pregando para nós, mas é também na nossa comunhão com Deus. Tem que separar tempo para ler as Escrituras. Mas, irmão, eu leio a Bíblia e eu não entendo muita coisa. Continue lendo. Continue lendo. O bebê, ou até adulto, quando você senta diante de uma mesa, aquele banquete maravilhoso, vou almoçar aqui, aquele banquete maravilhoso, você e eu, a gente precisa saber que o feijão tem ferro, que o arroz tem vitamina não sei o que mais lá, que a carne é proteína, que a salada tem fibra. Precisa? Precisa. Se souber, ótimo. Mas se não souber e comer, vai fazer efeito em você? O fato de você não saber que aquele alimento é fibra, vai fazer com que o alimento não seja fibra dentro de você? De jeito nenhum. Então a palavra de Deus é para a gente se alimentar dela. E a Bíblia diz para que a gente se encha dessa palavra. Essa é a segunda coisa relacionada com a semente, relacionada com o trabalhar de Deus nessa semente, para ela crescer, é a palavra de Deus. E isso explica porque tem tanto crente beber na fé, beber, porque está com a palavra na mão, mas não se alimenta dela, despreza os momentos em que podemos estar juntos, aprendendo da palavra de Deus, despreza, aí não recebe a nutrição espiritual que vem da palavra, é beber, o tempo passa, mas ele não, o tempo passa, mas ele não cresce, ela não cresce. Então, tem a obra da cruz, tem o quebrantamento, mas tem também essa palavra da qual nós precisamos nos encher. Nós conhecemos um amado irmão, ele era um pastor denominacional, e ele falou: irmãos, eu era pastor na denominação, eu era responsável por vidas, mas sabe quando é que eu li a Bíblia? Quando eu recebia no meu celular o comunicado da sede, porque a denominação tem sede, a igreja não tem sede não, a denominação tem sede. Quando eu recebia da sede o comunicado de que essa semana, um exemplo, vai ser a campanha da família, e o versículo que você vai ler é esse aqui, ele recebia no celular essa campanha, ele lia esse versículo, mas ele não tinha vida nenhuma de ler a palavra de Deus, e ele era responsável por vidas. Agora me diga, como é que alguém que não está alimentado pode alimentar outros? Porque não há outro alimento. A oração, a palavra de Deus, tudo isso são meios que o Senhor nos concedeu para que a gente possa se alimentar, crescer e também ajudar a outros. Mas a palavra de Deus tem sido desprezada em muitos meios cristãos, tem sido substituída por filosofias, por conceitos desse mundo, e isso não produz edificação. É por isso que o nível, muitas vezes, de certos grupos de irmãos é muito baixo, porque o que faz crescer, o que rega a semente, é a palavra de Deus. Lá em Colossenses, capítulo 3, verso 16, diz assim, ó: habite ricamente em vós. Ricamente, não é só para habitar, não, é para habitar ricamente. O que? A palavra de Cristo. Onde é que você encontra a palavra de Cristo? Na Bíblia.
Aí diz assim: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente com toda a sabedoria. Está vendo? Depois que eu e você estamos cheios dessa palavra, a gente pode instruir e aconselhar uns aos outros. Se não for baseado nessa palavra, nosso conceito é aqui de baixo, nosso conselho é dessa terra, nossa instrução vem lá das tradições humanas, não serve. Nós temos que aconselhar uns aos outros com a Bíblia aberta. Irmão, a palavra diz isso. O princípio da Bíblia é esse aqui. Se você der um conselho desse, esse conselho é sólido, é seguro. Mas para você dar um conselho desse, você tem que fazer o que o versículo disse: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Que conselho eu teria? Que instrução eu teria para dar para os irmãos, se não fosse extraído dessa palavra? Então, irmãos, por isso que, para falar sobre o crescimento dessa semente, nós precisamos falar que ela é regada pelo ministério da palavra, para poder a gente valorizar essas oportunidades, para também estar ouvindo a palavra juntos, em casa, separando tempo para ler as Escrituras, mesmo que você não esteja entendendo, mas você está ali diante do banquete, então você lê, o Senhor fala a você. Se você não perceber o falar de Deus, Ele está invisivelmente te edificando ali, porque é a palavra dEle, é o alimento celestial. Então, é outra coisa que o inimigo procura atacar, é a nossa dedicação à palavra de Deus, em todos esses sentidos, porque o inimigo sabe que, sem estarmos fundamentados na palavra, a gente é alvo fácil. O Senhor, o inimigo lançava uma tentação, o Senhor dizia: mas está escrito. O inimigo lançava outra tentação, mas está escrito. Ó com que Jesus combateu o inimigo. Não foi aceitando o argumento, discutindo, explicando nada. Apresentou a palavra para ele. O inimigo tentou, desistiu, não teve argumento, porque a palavra desfaz os argumentos. Então Paulo planta e Apolo rega, Deus dá o crescimento. Então é por isso, uma vez eu escutei um programa de rádio que as pessoas ligavam pedindo oração, e teve uma certa pessoa que ligou dizendo assim: porque pastor, eu queria que você falasse dessa palavra para as pessoas que estão te ouvindo. Aí ele disse assim, mandou o operador ali derrubar a ligação. Operador, derruba aí. Aí, já com a pessoa fora do ar, ele falou assim: eu não quero palavra, eu quero oração. Está vendo? Isso demonstra o nível que muitas vezes se dá a palavra de Deus. Filadélfia foi elogiada porque ela guardava a palavra, mesmo tendo pouca força. Então nós não podemos agir diferente. Desde o nosso início, irmãos, nós aprendemos assim, todo crente, primeiro, que não é admissível você ter mais de 1 ano de cristão e você nunca ter lido a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. É inadmissível isso. Inadmissível. Segundo, nós aprendemos desde o início, todo crente, ele precisa ter um conhecimento mínimo da Bíblia, mínimo, para ele estar assim, conversando, e alguém disser assim, Obadias, ele já sabe que tem um livro, ele já leu o livro de Obadias na Bíblia, e ele sabe que Obadias é o mordomo lá de Acabe. Está vendo?
Ele pode não saber a história toda, mas ele já leu alguma coisa, ele conhece. Conhecimento mínimo. Mínimo. Por quê? Porque isso faz parte desse regar da semente. A semente não vai crescer sem esse regar, e nós temos visto isso, muita semente não está crescendo, porque falta esse regar do ministério da palavra. Então, o Senhor apresenta, nesse caminho da semente ao grão, Ele apresenta também o caminho, porque essa palavra é viva. Quando Pedro disse, a King James, a atualizada diz assim, vamos ler, né, para finalizar, 1 Pedro, capítulo 1, verso 22, tendo purificado a vossa alma, eu vou ler para o horário, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Está vendo? Isso aqui é o igrejar. Pois fostes, aí entra agora a semente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Está vendo? Você tem aí a King James, versículo 23, o que é que fala aí, nesse trecho, a qual vive e é permanente? Leia para mim aí. Alguém tem a King James no celular? Ou... É isso que eu queria, obrigado, Jussara. É viva. Está vendo? Olha o que Pedro está dizendo sobre essa semente. Essa semente, a partir da qual nós fomos regenerados, ela é viva e opera. É operosa, está vendo? É uma palavra que você recebeu, mas ela não ficou parada em você não, ela é operosa, por toda a eternidade. Então, irmãos, essa semente que nós recebemos, e que está sendo regada pelo ministério da palavra, ela está trabalhando em nós, ela está nos confrontando, ela está trabalhando, ela está produzindo um resultado. É isso que eu quero deixar claro aqui, é que recebeu a semente, e essa semente precisa ser regada, porque ela tem um trabalho para fazer em nós. Se ela não é regada, se ela não é tratada adequadamente no ambiente, na terra da lavoura, e com esse regar da palavra, ela não vai crescer. Ela não vai crescer. Tem um caso muito conhecido, o irmão Otmani, diz que ele amava, ele passou a desenvolver um sentimento por uma mulher que não era convertida, uma jovem da sua época, e ele passou a nutrir aquele sentimento, querendo de fato casar, assumir um compromisso. Ele sabia que isso é julgo desigual, não tem casamento, não tem relacionamento entre luz e trevas. Quem está na fé, não tem como ele se unir em casamento com alguém que não está na fé. Não é só porque eles pensam diferente, é porque eles têm vida diferente, a vida aqui dentro é diferente. E aí irmão Ni fala, ele conta na história, que ele, quando ia ler o Salmo 73, verso 25, lá diz assim: não há ninguém no céu além de ti, na terra não há outro que eu deseje além de ti. Ele não lia esse versículo, porque a palavra de Deus furava ele, porque no coração dele tinha uma pessoa que ele desejava nessa terra. Então quando ele ia ler esse versículo, a palavra confrontava. É isso que a gente fala, está vendo, irmãos? É isso que a gente fala, essa palavra, ela é operosa, ela trabalha em você. Então quando ele ia ler esse versículo, a palavra espetava ele, dizia: Ni, você não pode falar isso, porque você tem uma pessoa no seu coração que você deseja mais do que a mim.
Quando o Senhor finalmente libertou, ele entregou esse sentimento na mão do Senhor. Senhor, entrego, não quero mais saber, não é tua vontade, não quero. Aí a paz voltou ao coração dele. Ele podia ler esse versículo com toda tranquilidade, porque agora ele não tinha mais um coração comprometido. Agora sim ele podia dizer: na terra, Senhor, não tem outro que eu deseje além do Senhor. Está vendo? Essa palavra confronta, e por isso nós precisamos do contato constante com essa palavra. Amém? Deus nos abençoe. É da semente ao grão. Não pode parar, irmãos. Não pode desenterrar essa semente. Não pode fugir do ambiente da igreja. Não pode dizer assim: ah, os irmãos estão me tratando mal, vou sair. Não. Permaneça. Permaneça. O Senhor está trabalhando na semente. E permaneça diante da palavra. Não despreze a palavra. São os meios que o Senhor está usando para nos amadurecer. Amém? Jesus Cristo é o Senhor. Vamos orar. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós fomos incluídos nesse processo pelo Senhor. Não fomos nós que escolhemos a Ti, mas o Senhor nos escolheu. E o Senhor nos escolheu para que fôssemos e dessemos fruto, e o nosso fruto permanecesse. É isso que diz a Tua palavra. Por isso pedimos a Ti iluminação do Teu Espírito. Pedimos a Ti que aplique a Tua palavra em nós, nos fortaleça, Senhor, para cumprir tudo aquilo que é a Tua vontade, para que possamos estar conforme a Tua vontade nesse processo, e o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.